Barro é um espadachim de meia-idade que dirige um dojo no meio do nada e leva uma vida pacífica. Um dia, enquanto está treinando, seu pai se vira para ele e diz que gostaria muito de ter alguns netos para cuidar. Já faz anos desde que Barro assumiu como instrutor do dojo, mas continua tão solteiro quanto antes. Barro responde que tem estado ocupado demais com o dojo da família para pensar em ter filhos, mas seu pai insiste que ele deveria pelo menos tentar. Ele até sugere que Barro deveria tentar conquistar uma de suas alunas para se casar, mas por motivos éticos ele recusa. Esse dojo está na família de Barro há gerações, e ele tem trabalhado diligentemente como instrutor desde que assumiu o lugar do pai. Um dia, ele sonhou em alcançar grandes feitos, como se tornar um famoso mestre espadachim, mas embora seja de fato um espadachim melhor do que a maioria, não acha que suas habilidades sejam dignas do título de mestre. Ainda assim, considera-se um bom professor, já que muitos de seus alunos se tornaram espadachins de sucesso após se formarem. Quando o treino do dia termina, Barro vai para casa jantar com os pais, mas seu pai continua insistindo para que ele se case logo. O pai de Barro até pede ajuda à esposa para pressioná-lo a encontrar uma esposa, mas ela diz que essas coisas levam tempo e não é preciso apressar. No entanto, ela também espera que Barro lhe dê um netinho. Barro engasga um pouco com a comida, porque isso é mais fácil de dizer do que fazer, especialmente considerando que ele nem sequer tem namorada. E não é como se uma garota bonita fosse simplesmente aparecer na porta dele. Poucos segundos depois, alguém bate a porta e Barro abre, encontrando uma garota bonita em pé. Ela o cumprimenta como mestre e, ao olhar mais de perto, Barro percebe que ela é uma de suas ex-alunas, a Lucia Citrus. Barro a convida para entrar e oferece uma xícara de chá para que possam conversar. Ele se lembra de Lucia como uma aluna talentosa quando a treinou, mas nunca poderia imaginar que ela se tornaria comandante da Ordem Real dos Cavaleiros. Então, Barro pergunta por que ela veio visitá-lo. A Lucia explica que parte de seu dever como comandante dos Cavaleiros é treinar novos recrutas, então ela mesma decidiu recomendar Barro como instrutor especial de espada. Ela até conseguiu uma aprovação imperial, e veio informá-lo das boas notícias. Barro nunca pediu para ser instrutor imperial, então considera recusar a oferta, mas seu pai o adverte que pessoas podem ser executadas por desobedecer ordens imperiais. A Lucia garante que ele não será morto se recusar, mas provavelmente enfrentaria consequências severas, então seria melhor aceitar. Ela já tem uma carruagem esperando para levá-los à capital, então podem partir agora, e no dia seguinte ela explicará os detalhes do novo trabalho. Barro mal consegue acreditar que a Lucia espera que ele vá embora naquele momento, mas seu pai já está totalmente de acordo com a ideia e deseja boa sorte, dizendo para ele arrumar uma esposa enquanto estiver na capital. Na verdade, o pai de Barro até diz que a Lucia seria uma ótima esposa para ele, mas Barro pede para parar com esse tipo de comentário porque está deixando a Lucia desconfortável. Além disso, há uma diferença de idade muito grande entre eles para formarem um casal, mas a Lucia murmura que não se importaria. Mesmo assim, Barro decide aceitar a proposta e acompanha a Lucia até a capital. Enquanto estão sentados na carruagem, Barro nota que a Lucia ainda está usando a espada que ele lhe deu. Essa é uma espada que Barro oferece a todos os alunos que se formam no dojo, e a Lucia tem cuidado da sua com muito zelo desde que a recebeu. Barro fica feliz em ver que ela valoriza tanto seu presente, mas acha que aquela espada não é boa o bastante para uma comandante dos cavaleiros. Ele diz que ela poderia conseguir uma melhor com qualquer outro ferreiro, mas a Lucia insiste que aquela espada é perfeita para ela. Barro presume que ela esteja tão apegada à espada porque, como seu antigo mestre, ela ainda acredita que tudo que vem dele é superior. Porém, ele se vê apenas como um espadachim comum, e nunca se imaginou como um instrutor especial. Nesse momento, a Lucia comenta, animada, que o mestre caipira das espadas finalmente está indo para a capital. Barro não faz ideia de quem ela está falando, porque ele não é caipira e, com certeza, não é mestre espadachim. Mas ela diz que ele é bem conhecido no mundo da esgrima. Ele treinou dezenas de alunos que se tornaram espadachins lendários e aventureiros, então é quase uma lenda viva, mesmo que ele não goste muito do apelido que ganhou. Barro acha a história interessante, mas está convencido de que só a Lucia o vê como um mestre espadachim. Logo eles chegam à capital real. A Lucia deixa Barro numa hospedaria para descansar e diz que o buscará na manhã seguinte. No dia seguinte, ela o leva até o castelo e o apresenta à Ordem dos Cavaleiros. Ela informa a todos os recrutas que Barro é tão forte que nem ela seria páreo para ele, então eles devem se sentir honrados por ter um homem tão habilidoso como o professor. No entanto, alguns cavaleiros acham que Barro não merece estar numa posição tão alta, e um deles parece particularmente incomodado com isso. Pouco tempo depois, Barro está conversando com a Lucia pelos corredores, e ela o parabeniza por ter se tornado oficialmente um instrutor especial. Ela explica que ele só precisa comparecer 3 ou 4 vezes por mês para treinar os recrutas, então isso não deve interferir muito com as aulas normais no dojo.
Nesse instante, uma garota aparece correndo até Baro, tão animada em vê-lo novamente que mal consegue se conter. O nome dela é Karuni, e ela foi aluna do dojo de Baro há 2 anos. Ele se lembra que o sonho dela era entrar para a Ordem dos Cavaleiros, então fica feliz em vê-la. Karuni realmente conseguiu, embora ainda seja apenas uma aprendiz, então ainda tem muito trabalho pela frente antes de se tornar uma cavaleira de verdade. Dito isso, ela está feliz por poder treinar novamente com Baro, e o mesmo vale para Lia. Mais tarde naquele dia, Baro volta para casa, mas ao abrir a porta, descobre que mais um de seus alunos veio visitá-lo. Seu nome é Handrid, e ele veio apresentar sua esposa e o filho recém-nascido. Baro fica feliz em ver que Handrid está indo bem, mas seu pai o interrompe e diz que Baro não deveria voltar para casa até ter uma esposa e um filho como Handrid. Falando em Handrid, depois de se formar no dojo de Baro, ele se tornou um aventureiro de patente platina. Mas agora que tem um filho, quer se aposentar e voltar para a vila. A patente platina é bem difícil de alcançar, então Baro fica surpreso com Handrid por querer desistir disso tão facilmente. Por outro lado, ser aventureiro é um trabalho perigoso, e provavelmente ele não quer arriscar enquanto tem um filho para cuidar. Enquanto está ali, Handrid promete fazer o seu melhor para administrar o dojo, mas Baro não faz ideia do que ele está falando. O pai de Baro diz que, como Handrid tem uma boa habilidade, ele pode assumir como instrutor do dojo, o que significa que Baro não precisa mais ficar por ali. Em outras palavras, o pai está expulsando Baro, mesmo ele sendo o dono da casa. No dia seguinte, Baro explica toda a situação para Lia e diz que precisa encontrar uma casa na cidade. O lugar onde dormiu ontem era luxuoso demais para ele ficar lá permanentemente, então quer encontrar algo mais acessível. A Lucia fica mais do que feliz em ajudá-lo com isso. Ela pergunta se ele gostaria de morar na casa dela, mas Baro acha que isso não seria apropriado. Para a decepção de Lucia, ele recusa. Então ela pergunta se ele gostaria de almoçar com ela, e Baro concorda, então os dois começam a caminhar em direção a um restaurante. No entanto, enquanto andam, alguém chama a Lucia de sem vergonha por estar andando com um homem pela cidade e chamá-lo de mestre. A garota e a Lucia parecem ter uma história desagradável entre si, e a garota acha um absurdo que uma orgulhosa comandante dos cavaleiros esteja andando com um homem qualquer. Baro estava tentando esconder o rosto para evitar conflitos, mas a garota quer ver seu rosto, então ela puxa sua máscara. Assim que reconhece Baro, ela também o chama de mestre. Baro fica confuso porque não faz ideia de quem ela seja, então ela o relembra de que se chama Serena e que ele uma vez a salvou e ensinou a usar uma espada. Demora um pouco para Baro lembrar, mas ele finalmente recorda de ter encontrado uma garota ferida 20 anos atrás. Ele a acolheu, cuidou dela até se recuperar e depois a ensinou a lutar, mas não havia mais de uma década. Ele fica agradavelmente surpreso ao ver que ela agora é uma aventureira de patente negra. Serena pede desculpas por não ter visitado Baro todos esses anos, mas também está curiosa sobre o motivo de ele estar na capital real. A Lucia explica que Baro foi nomeado instrutor especial da Ordem dos Cavaleiros e que está se mudando para a capital. Ela está ajudando ele a encontrar uma hospedagem adequada. Serena, no entanto, diz que é muito melhor em encontrar acomodações, pois como aventureiro está acostumada a ficar em estalagens. Serena e a Lucia começam a discutir sobre quem vai ajudar Baro a encontrar um lugar para morar, e ele não faz ideia de por que as duas se detestam tanto. Mas, com a ajuda das duas, ele acaba encontrando uma hospedagem que o agrada. Ele agradece a ambas pela ajuda, mas pede que parem de brigar por sua causa, pois não aguenta mais ouvir gritaria. Por respeito a Baro, as duas param de discutir e caminham em silêncio para casa. Baro as observa da janela e, embora não possa dizer que vai gostar de toda a agitação da vida na cidade, acha bom ter tantos de seus alunos por perto para cuidar dele. No dia seguinte, a Ordem dos Cavaleiros treina como de costume, e o vice-comandante Imlitz está dominando completamente os demais com suas habilidades. Após derrotar seu parceiro de treino, a Lucia faz um anúncio e informa a todos que houve uma mudança na programação. Em vez de uma vez por semana, Baro começará a instruí-los a partir de hoje, então ela espera que todos se esforcem mais do que nunca. Baro diz que está feliz por estar ali, mas antes de começar a primeira lição, Imlitz se aproxima e diz que tem algo a declarar. Para ser instrutor especial da Ordem, Baro precisa possuir certo nível de força, então Imlitz o desafia para um duelo. Imlitz não está tentando ser desrespeitoso, só quer ter certeza de que Baro é bom o suficiente para o cargo. E como vice-comandante, ele tem o direito de pedir um duelo, então a Lucia autoriza. Baro gostaria que ela parasse de concordar com as coisas por ele, mas já que foi desafiado, não tem escolha a não ser se preparar. Imlitz acha que a Lucia só tem uma boa opinião sobre Baro porque ele foi seu instrutor quando ela era criança, mas isso não quer dizer que ele seja adequado para o cargo. Então Imlitz quer provar isso derrotando Baro agora.
Baru concorda com Emlitz, ele mesmo acha que talvez não seja bom o suficiente para o cargo, mas sabe que seria ruim para a reputação de Alushia se o homem que ela recomendou fosse derrotado facilmente. Então ele decide dar o seu melhor. O duelo começa e Emlitz avança para atacar. Baru começa a parar os golpes e fica impressionado com o poder e a velocidade de Emlitz, mas sabe que se conseguir desviar um dos ataques no momento certo, vai deixá-lo completamente vulnerável, e poderá contra-atacar. É exatamente isso que ele faz, e Emlitz fica sem palavras, porque numa batalha real ele certamente teria morrido naquele instante. Isso conta como um ponto para Baru. Os dois retornam às suas posições iniciais, e Embleletes volta a atacar. Baru ainda não consegue acreditar em como Embleletes é forte, mas todos os seus movimentos são previsíveis, então foi relativamente fácil para ele aparar os golpes. Embleletes percebe que não vai acertar Baru se não usar tudo o que tem, então decide recorrer à sua técnica especial. A técnica da lâmina uivante tem tanta força por trás que não pode ser bloqueada nem aparada, então, teoricamente, não haveria como Baru vencer. No entanto, após Embleletes brandir sua espada, Baru desaparece e reaparece atrás dele, com sua lâmina encostada no pescoço de Embleletes. Com isso, Baru vence oficialmente o duelo, e Embleletes nem fica bravo com a derrota, apenas fica impressionado com a habilidade que Baru acabou de demonstrar. Ele ainda se desculpa por ter sido tão rude anteriormente. Mais tarde, Embleletes organiza uma festa para dar as boas-vindas a Baru como novo instrutor. No entanto, ele continua muito curioso para saber como Baru conseguiu contra-atacar sua técnica giratória especial. Baru explica que tudo o que fez foi acompanhar a rotação de Embleletes, o que permitiu que aparecesse atrás dele. No entanto, apesar de parecer simples, é muito mais difícil de fazer do que ele dá a entender. De qualquer forma, Embleletes está animado para treinar sob a supervisão de Baru, e os outros também. Já se passou uma semana desde que Baru se tornou instrutor ali, e enquanto dois dos cavaleiros treinam juntos, ele se aproxima para lhes dar alguns conselhos. Ele observa como eles lutam e, embora a técnica com a espada seja decente, acha que precisam melhorar o controle de distância. Baru demonstra que, se você se concentrar demais na espada do oponente, ele pode se aproximar sem que você perceba. Pode não parecer muita coisa, mas em uma luta real, meio passo pode ser a diferença entre vitória e derrota. Para Baru, era apenas um conselho básico, mas com o jeito que todos observam, parecia que ele havia acabado de fazer o discurso do século. Desde seu duelo com Embleletes, os cavaleiros tratam cada palavra de Baru como se fosse sagrada, e ele admite que isso facilitou muito seu trabalho. Quando o treino termina, Baru se senta para descansar e Embleletes lhe entrega uma toalha para secar o suor. Poucos minutos depois, Karuni se aproxima de Baru e pergunta se ele tem planos para depois. Ele não estava planejando fazer nada, então Karuni se oferece para lhe mostrar a cidade. Agora que pensa nisso, Baru percebe que ainda não teve oportunidade de conhecer Baltren, então aceita a proposta, e Karuni corre empolgada para trocar de roupa. Enquanto isso, Alushia está ocupada em uma reunião com oficiais reais, entregando um relatório sobre o estado da Ordem dos Cavaleiros, especialmente com o novo instrutor especial contratado recentemente. Alushia garante que Baru superou todas as expectativas, e como não há mais nada a discutir, a reunião é encerrada. Disseram a ela que, se quisesse continuar desenvolvendo sua esgrima, não deveria se tornar capitã dos cavaleiros por causa da burocracia. Mas o único motivo pelo qual aceitou o cargo foi porque precisava de uma posição de poder para trazer Baru à capital. Quando era criança, os pais de Alushia a levaram ao dojo de Baru para aprender a se defender, e desde o momento em que o conheceu, ela percebeu que ele era uma pessoa gentil. Depois de se juntar ao dojo, Baru a fazia praticar golpes de espada e pular sobre tocos de árvores para treinar a mobilidade. Ele também a submetia a treinos básicos de força, seus métodos podiam parecer pouco ortodoxos, mas logo Alushia se sentia confortável com uma espada nas mãos. Um dia, Baru a convidou para uma batalha simulada. Ela aceitou animada, ansiosa para mostrar tudo o que havia aprendido. No entanto, quando o combate começou, ela não conseguiu encontrar nenhuma abertura na postura de Baru. Como cresceu aprendendo com ele, Alushia achava que todos os instrutores de espada eram tão bons quanto ele, mas um dia Baru os levou para uma batalha simulada contra outro dojo, e ela percebeu que estava errada. O oponente dela estava cheio de aberturas e era impaciente como uma criança. Ele a atacava sem qualquer estratégia, e como era de se esperar, Alushia o derrotou facilmente. Depois da luta, Baru e seus alunos voltaram ao dojo, e ele ficou feliz por eles terem enfrentado estilos diferentes de luta. Alushia então perguntou se o dojo de Baru era melhor que a média, mas ele respondeu que não gostava de pensar dessa forma. Mesmo que tenham vencido a batalha simulada, o mais importante era o que aprenderam com a experiência, não a vitória ou a derrota.
A Lucia entendeu o ponto de Barrow, mas logo percebeu que seu prendedor de cabelo estava faltando. Ela concluiu que devia tê-lo deixado no outro dojo, por ser algo muito importante para ela, decidiu voltar para buscá-lo. Ao chegar ao local, começou a procurar, mas percebeu que o garoto que ela havia derrotado o encontrou primeiro. Por um instante, pareceu que ele entregaria o objeto de volta sem problemas, mas seria pedir demais. Em vez disso, ele jogou o prendedor dentro do dojo e disse que a Lucia teria que enfrentar todos eles de uma vez se quisesse recuperá-lo. Mesmo tendo sido derrotado na luta anterior, ele acreditava que não poderia perder agora que estava com seus amigos. Considerando quão fracas eram as habilidades de espada deles, a Lucia provavelmente conseguiria derrotar todos sozinha. Mas ela sabia que Barrow não aprovaria o uso de suas habilidades para machucar os outros, então apenas ficou parada, pronta para apanhar. No entanto, antes que o garoto pudesse acertar seu rosto, Barrow apareceu na frente dela e levou o golpe no lugar. O ataque não o feriu, mas ainda assim doeu um pouco, então ele perguntou aos garotos se era realmente assim que queriam usar suas habilidades com a espada. O valentão ainda não entendia que seu comportamento era errado e tentou atingir Barrow na cabeça, mas desta vez ele se esquivou com facilidade e o desarmou com um único movimento. Em seguida, desviou dos ataques dos amigos do garoto, mas antes que a situação piorasse, o mestre do dojo chegou. Ele ouviu a confusão e correu até lá o mais rápido que pôde, ficando extremamente decepcionado ao ver seus alunos agindo de forma tão bárbara. Ajoelhou-se diante de Barrow e pediu desculpas sinceramente, prometendo que isso nunca mais aconteceria. Barrow e a Lucia começaram a voltar para casa juntos, e ele explicou que teve um mau pressentimento quando ela saiu para buscar o prendedor, então a seguiu para garantir que estava tudo bem. A Lucia se sentia mal por Barrow ter levado um golpe por causa dela, mas ele disse que não havia sido tão grave. Além disso, ela não tinha feito nada de errado, então não precisava se culpar. Na verdade, ele achava que a culpa era dele, pois, como professor, não deveria tê-la deixado ir sozinha a um lugar potencialmente perigoso. Anos se passaram e a Lucia agora está no meio de mais uma batalha simulada com Barrow. Sua forma ainda era tão sólida quanto antes, mas desta vez, ao balançar a espada, a Lucia conseguiu acompanhá-lo e até marcar um ponto contra ele. Pela primeira vez, Barrow se surpreendeu com o quanto a Lucia havia melhorado, e acreditou que ela finalmente estava pronta para se formar em seu dojo. Então, ele a presenteou com sua espada cerimonial de graduação. Nessa altura, a Lucia havia percebido que Barrow era ignorante quanto ao quão divinas eram suas habilidades com a espada, e ela realmente não queria deixar o dojo, pois ainda havia muito a aprender com ele. No entanto, ao mesmo tempo, não queria causar problemas a Barrow, então não discutiu. Em vez disso, decidiu provar que as técnicas de Barrow eram superiores a todas as outras, e por isso se inscreveu no programa da Ordem dos Cavaleiros e fez o teste de entrada. Como esperado, durante o teste, nenhum dos outros candidatos foi páreo para o treinamento que ela recebeu de Barrow. Nem mesmo os examinadores conseguiram acompanhá-la, então nunca teriam chance contra Barrow. Ele possui um tempo de reação quase sobre-humano e habilidades de observação que superam qualquer pessoa normal. Não havia dúvidas na mente de Lucia de que Barrow era o maior espadachim do mundo. No entanto, Barrow não tinha consciência de sua própria habilidade, e, conhecendo-o, viveria feliz pelo resto da vida como um mestre desconhecido. Mas a Lucia se recusava a deixar seu mestre sem reconhecimento. Com suas habilidades, ela foi subindo lentamente nas fileiras da Ordem dos Cavaleiros, na esperança de ganhar poder suficiente para apoiar Barrow. Quando finalmente alcançou o posto de comandante dos Cavaleiros, já haviam se passado 10 anos desde que deixará o dojo de Barrow. Nesse tempo, Barrow se tornará ainda mais incrível do que ela se lembrava. Ela se sentia um pouco culpada por tê-lo nomeado instrutor sem perguntar antes, mas foi a única maneira de tirá-lo da vila e fazê-lo ser reconhecido. Ela voltou ao salão de treinamento e se encontrou com Embleletes para perguntar como foi o treino com Barrow. Embleletes disse que foi incrível e que todos aprenderam muito com ele naquele dia. A Lucia não viu Barrow por perto e perguntou se ele já havia voltado para casa, mas Embleletes contou que ele saiu com Caroni, que disse querer mostrar a cidade para ele. A Lucia ficou um pouco com ciúmes ao ouvir isso, pois significava que Caroni basicamente havia convidado Barrow para um encontro, e ela gostaria de ter tido essa ideia primeiro. Enquanto isso, no passeio de Barrow e Caroni, ela mostrava todas as lojas maravilhosas da cidade, e Barrow ficou impressionado com quão animado era aquele lugar em comparação com sua vila. Ele se perguntou por que Caroni o levou ao Distrito Oeste, já que todas as atrações turísticas, como o palácio e a igreja, ficam no Distrito Norte. Caroni admitiu que ele estava certo, mas disse que, depois de morar na cidade por muito tempo, o palácio e a igreja perdem a graça. Mas Barrow realmente estava ansioso para vê-los. Enquanto ainda caminhavam pelo mercado, Barrow ouviu alguém chamando por ele. Ao se virar, viu uma garota se aproximando.
Ela o chamava de mestre, então devia ser uma de suas alunas, mas ele não fazia ideia de quem ela era. Ela também parecia ser boa amiga de Karuni, mas ele ainda não conseguia se lembrar dela. A garota ficou desapontada por seu mestre ter se esquecido dela, então apontou para sua espada para lembrá-lo de que era uma de suas formandas. Baru pensou por mais alguns segundos e finalmente se lembrou de onde a conhecia. O nome dela era Facel, e ela de fato foi uma de suas alunas. Ela treinou ao lado de Karuni por 2 anos, embora naquela época parecesse bem diferente. Já fazia 5 anos desde que Baru a vira, então era natural que ela tivesse crescido muito. E ela estava indo muito bem na capital, pois agora era a principal integrante da tropa mágica. Baru ficou feliz em saber que ela estava bem, mas se surpreendeu por ela ter entrado para a tropa mágica, pois não se lembrava de ter ensinado nada sobre magia a ela. Karuni perguntou se Facel estava ali para fazer compras, e ela explicou que tinha vindo comprar acessórios mágicos. Baru nunca tinha ouvido falar desses acessórios antes, então Facel pegou um e explicou que eles permitem que qualquer um use magia. Embora ela mesma fosse capaz de usar magia sem acessórios, Baru ficou surpreso ao saber que Facel conseguia usar magia por conta própria, mas, considerando que ela disse fazer parte da tropa mágica, fazia sentido. Nesse momento, Baru ouviu uma mulher gritar porque sua bolsa havia sido roubada. Assim que viu a cena, Baru se preparou para correr atrás do ladrão, mas antes que fizesse qualquer coisa, Facel disse que ele podia deixar isso com ela. Ela então sacou sua espada e a envolveu com magia antes de desferir um golpe na direção do ladrão. O golpe liberou uma explosão de energia mágica que amarrou as pernas do ladrão. Assim que ele caiu no chão, Karuni o prendeu. Baru ficou impressionado com o modo como as duas lidaram com a situação, especialmente com a magia de Facel, pois nunca tinha visto nada parecido. Facel explicou que basicamente cobre a espada com magia sempre que luta, e que o treinamento com Baru foi muito útil para adaptar a magia ao combate. Ela se mostrou grata por isso, e Baru também ficou grato por ver que Facel ainda usava todas as técnicas que ele havia ensinado. Na manhã seguinte, Baru acordou cedo para dar uma caminhada pela cidade, mas enquanto caminhava, ouviu alguém chamando seu nome. Ele se virou e encontrou uma garotinha parada ali. Ele perguntou se ela estava perdida, mas a garota gritou com ele por tratá-la como uma criança, pois ela era a líder da tropa mágica. Baru achou que a menina estava apenas brincando, então não acreditou. A garota começou a se irritar com o fato de Baru não acreditar nela, então demonstrou seu poder conjurando uma enorme bola de fogo com o dedo. Baru finalmente acreditou que ela fazia parte da tropa mágica, mas ficou surpreso que uma garotinha pudesse usar magia daquele jeito. Ela então lhe disse para parar de chamá-la de garotinha. A garota se chama Lucy, e ela é uma adulta. Ok, talvez adulta seja um pouco exagerado, mas ela é muito mais velha que Baru, então não vai aceitar ser tratada como uma criança. Facel contou tudo sobre Baru para ela e sobre como ele é incrível, então Lucy quis conhecê-lo pessoalmente. Ela tem certeza de que Baru deve ser um excelente professor, já que a habilidade de Facel com a espada é excepcional. No entanto, Baru afirma que o sucesso de Facel se deve ao esforço dela própria, e que ele só ensinou o básico. Baru caminhava com Lucy por educação, mas ela eventualmente o leva para uma área aberta. Qualquer gamer saberia exatamente o que isso significa. Lucy é apaixonada por sua magia e treina todos os dias para melhorar o máximo possível. Porém, ela não tem ninguém digno para praticar, mas como Baru é um mestre espadachim lendário, ela acha que ele será um bom desafio. Antes que Baru possa responder, ela tenta acertá-lo com uma rajada de fogo, mas ele salta para trás a tempo de desviar. Baru preferiria evitar lutar completamente, mas do jeito que Lucy está olhando para ele, parece que ela não vai deixá-lo ir até que ele lhe ofereça uma luta de verdade. Então ele saca sua espada e se prepara para enfrentá-la. Lucy então lançou uma enorme bola de fogo contra ele, obrigando-o a desviar e correr pelo campo de batalha, esquivando cuidadosamente de cada ataque flamejante que ela lançava. As bolas de fogo continuavam a chover, mas Baru as desviava ou parava com facilidade. Percebendo que seus ataques não estavam surtindo efeito, Lucy mudou de tática e conjurou 3 enormes esferas de gelo, lançando-as contra Baru. Apesar do tamanho, ele as cortou ao meio com um único e rápido golpe de espada. Ao testemunhar a incrível habilidade de Baru com a espada, Lucy ficou ainda mais empolgada com o duelo. Baru, no entanto, queria encerrar logo a luta, então correu na direção dela, tomando cuidado para não machucá-la de verdade, planejando usar o cabo da espada para apenas deixá-la inconsciente. Mas, ao se aproximar, Lucy se envolveu em chamas intensas, obrigando-o a recuar imediatamente. Por um breve instante, Lucy temeu perder se permitisse que ele se aproximasse demais. Baru percebeu o quanto era difícil contra-atacar magia usando apenas esgrima e desejou também poder usar magia. Lucy, no entanto, estava longe de terminar.
Ela invocou mais bolas de fogo, agora dirigindo-as para trás de Barrow, forçando-o a recuar e correr novamente pelo campo. Lucy deu uma risadinha ao vê-lo correr aparentemente sem rumo. Como aquele era seu primeiro combate contra uma maga, ele realmente não tinha uma estratégia preparada. Eventualmente, a chuva de bolas de fogo cessou, dando a Barrow um momento para respirar. Justo quando achou que estava seguro, Lucy deixou cair uma enorme bola de gelo do alto, mirando diretamente nele. Barrow a viu a tempo e a rebateu de volta para Lucy, que a destruiu com uma explosão de fogo. A colisão criou uma névoa densa que bloqueou sua visão. Vendo uma oportunidade, Barrow correu pela névoa tentando desferir um golpe decisivo, mas Lucy lançou magia de raio no último segundo, derrubando-o para trás. Apesar dos esforços, Barrow ainda não havia acertado nenhum golpe direto, mas Lucy também não havia conseguido feri-lo, o que a deixava frustrada com o impasse. Determinada a acabar com a luta, Lucy decidiu usar sua carta na manga. Ao notar que ela havia parado por um instante, Barrow pensou que finalmente tinha uma abertura, mas interrompeu seu avanço quando viu Lucy invocar o que parecia ser um buraco negro. Ele não sabia exatamente o que aconteceria se aproximasse, mas seu instinto dizia que era perigoso, então permaneceu onde estava, aguardando com cautela. Após um momento tenso, Lucy suspirou e desfez completamente o feitiço. Ao ver que Barrow permanecerá calmo mesmo diante de uma magia tão poderosa, Lucy percebeu que continuar seria inútil. Admitindo que tinha ido longe demais, ela se desculpou sinceramente e sugeriu que encerrassem a luta por hoje. Barrow sentiu-se imensamente aliviado agora que o duelo com Lucy finalmente havia terminado. Enfrentar alguém tão formidável quanto ela havia sido uma experiência de tirar o fôlego. Logo depois, a curiosidade venceu Barrow, e ele perguntou a Lucy o que teria acontecido se ela realmente tivesse lançado aquele último feitiço. Lucy explicou casualmente que, em teoria, o feitiço teria despedaçado o corpo dele. Ainda assim, agora ela entendia por que Facel o admirava tanto. Qualquer pessoa comum que visse aquele feitiço teria desmaiado na hora. Aquela foi a primeira vez que Lucy encontrava um espadachim capaz de manter a compostura com tanta naturalidade. Sentindo-se genuinamente culpada por tê-lo arrastado para uma luta inesperada, Lucy o convidou para visitar o Instituto de Magia mais tarde, prometendo compensá-lo pessoalmente. Mais tarde naquele dia, Barrow seguiu com sua rotina habitual, instruindo os alunos do salão de treinamento. Durante seu intervalo, ele esbarrou por coincidência com Facel no corredor, que tinha vindo entregar poções de cura do Instituto de Magia. Ela ofereceu uma poção a Barrow, insistindo que ele aceitasse como um pedido de desculpas pelo comportamento anterior de Lucy. Inicialmente, Barrow tentou recusar, sabendo quão caras aquelas poções poderiam ser, mas Facel garantiu que era por conta da casa. Foi nesse momento que Barrow confessou a Facel que, até então, estava meio convencido de que Lucy era apenas uma garota jovem. Facel riu e esclareceu que Lucy usava magia para manter uma aparência jovial, a idade real dela era um completo mistério. Ainda assim, Barrow achava incrível que alguém tão pequeno pudesse conter tanto poder. Ele confessou que genuinamente temeu por sua vida durante o duelo e que não desejava enfrentar outro mago tão cedo. Facel garantiu que Lucy era uma exceção rara, a maioria dos magos não conseguia lançar feitiços com tanta velocidade ou continuidade como ela fazia. Ela estava confiante de que Barrow seria capaz de lidar facilmente com um mago comum. Nesse momento, a Lucia chegou interrompendo a conversa. Ela informou a Barrow que ele havia acabado de receber uma solicitação especial. Intrigado, Barrow a seguiu até outra sala, onde encontraram Serena esperando. Ela explicou que a Guilda dos Aventureiros havia pedido especificamente para que Barrow organizasse sessões especiais de treinamento para os aventureiros mais novos, ajudando-os a se preparar para a primeira exploração em uma masmorra. A menção de aventureiros novatos despertou velhas memórias em Barrow, lembrando de seus próprios sonhos de juventude. Uma vez, ele mesmo aspirava a se tornar um aventureiro, animado com a ideia dos tesouros valiosos encontrados em masmorras. Mas esse sonho não durou muito, ele foi esmagado por monstros já no primeiro dia e voltou para casa com o ego despedaçado, e foi assim que sua carreira de aventureiro chegou ao fim. Barrow compartilhou suas preocupações com Serena e a Lucia, apontando que ser aventureiro era uma ocupação perigosa. Mas foi exatamente por isso que o queriam encarregado do treinamento dos novatos. Elas garantiram que todos os preparativos necessários já tinham sido providenciados e que a tarefa não interferiria em seu cargo atual como instrutor especial. Em outras palavras, não havia nada impedindo que ele aceitasse. Ainda assim, a decisão final era dele. Por isso, Sharena sugeriu que ele fosse até a Guilda dos Aventureiros e discutisse o trabalho diretamente com o mestre da guilda. Como a guilda ficava próxima, Sharena o levou até lá imediatamente. Ao entrar no escritório do mestre da guilda, Barrow ficou surpreso ao encontrar Lucy já sentada no sofá esperando por ele, como se fosse a coisa mais normal do mundo.
Acontece que ela soube da oferta de trabalho e, como era muito próxima do mestre da guilda, correu até lá no momento em que ouviu falar sobre o assunto, ansiosa por outra batalha. Logo depois, o mestre da guilda, Nidus, se apresentou calorosamente, após ouvir tantos elogios sobre Baru vindos de Serena e Lucy. Nidus estava absolutamente convencido de que haviam escolhido o candidato perfeito. Baru tentou lembrá-lo de que ainda não tinha aceitado o trabalho, mas Nidus alegremente ignorou seus protestos. Em seguida, Nidus fez um gesto em direção ao seu assistente, Megan, instruindo Baru a conversar com ele sobre os detalhes do trabalho. No entanto, antes de discutir qualquer coisa, Megan quis esclarecer alguns pontos importantes. Ele perguntou a Baru se ele já tinha experiência como aventureiro. Baru respondeu honestamente que não, o que levou Megan a questionar se ele era realmente qualificado para instruir novos aventureiros. Internamente, Baru se sentiu aliviado com o ceticismo, esperando que isso servisse como desculpa para não aceitar o trabalho. No entanto, as dúvidas de Megan imediatamente irritaram Serena e Lucy, que haviam recomendado fortemente Baru. Megan explicou calmamente que não estava questionando a reputação de Baru por desrespeito, apenas queria garantir a segurança dos aventureiros, especialmente considerando os recentes relatos de atividade incomum de monstros. Magnus compreendeu as preocupações de Megan e perguntou o que Baru precisaria fazer para provar seu valor. Após pensar um pouco, Megan declarou que, se Baru conseguisse vencer um duelo contra Serena, que possuía uma prestigiosa classificação negra, ele reconheceria suas qualificações. Serena concordou entusiasmadamente com a proposta, não deixando espaço para Baru recusar. Vendo que todos estavam de acordo, Nidus decidiu organizar o duelo imediatamente. Pouco depois, Baru e Serena já estavam frente a frente no campo de treinamento, cercados por uma grande multidão entusiasmada. Todos estavam ansiosos para ver a lendária Serena em ação e descobrir quem era seu oponente. A própria Serena mal conseguia conter sua empolgação, animada com a oportunidade de cruzar espadas com seu mestre mais uma vez. Quando Serena era apenas uma criança, ela e seus pais estavam viajando com uma caravana de mercadores. Durante a jornada, porém, a caravana foi atacada por uma fera que destruiu a carruagem. Em um ato desesperado para salvar a filha, seus pais a jogaram de um penhasco próximo, fazendo dela a única sobrevivente daquele trágico dia. Quando finalmente recuperou a consciência, a primeira coisa que viu foi Baru parado sobre ela. Ele a levou gentilmente para sua casa, cuidando cuidadosamente de seus ferimentos. Assim que ela começou a se recuperar, ele começou a fazer algumas perguntas suaves. Ela conseguiu dizer que seu nome era Serena, mas no momento em que ele mencionou seus pais, ela rapidamente entrou em pânico. Percebendo seu sofrimento, Baru disse para esquecer as perguntas e apenas descansar até estar pronta. Sem ter para onde ir, Baru procurou seus próprios pais para saber se eles estariam dispostos a deixá-la ficar com eles, pelo menos até encontrarem um novo lar para a garota. Seus pais concordaram com alegria, e a partir daquele momento, Serena praticamente se tornou parte da família. Inicialmente, ela teve dificuldades para se abrir e se sentia insegura naquele novo ambiente. Mas, certa manhã, ela viu Baru treinando diligentemente com sua espada do lado de fora. Notando seu interesse, Baru a convidou calorosamente para se juntar a ele, sentindo que aquilo poderia ajudá-la a sair de sua concha. A partir de então, Serena passou o máximo de tempo possível treinando ao lado de Baru, que a ensinava pacientemente os fundamentos da esgrima. O laço entre os dois só cresceu a partir dali. Dia após dia, Serena começou a se tornar mais extrovertida e confiante. Uma manhã, enquanto Baru se preparava para as aulas em seu dojo, encontrou Serena já esperando do lado de fora, espada em mãos, ansiosa para treinar. Com um sorriso, ele a convidou para participar da aula, satisfeito ao ver o quanto ela levava o treinamento a sério. Serena havia se afeiçoado profundamente a Baru e a sua família e teria ficado feliz em permanecer ali para sempre. Eventualmente, no entanto, uma família apareceu disposta a adotá-la. Baru e seus pais acreditavam que mudar-se com essa nova família seria o melhor para o futuro de Serena, então a encorajaram gentilmente a ir. Mas, no fundo, Serena realmente não queria partir, ainda assim, não queria ser um fardo para Baru. Por isso, agradeceu sinceramente por tudo e, a contragosto, seguiu seu caminho. Vários anos depois, Serena já era uma aventureira habilidosa com classificação ouro. Durante uma missão de escolta, sua caravana foi emboscada por um grupo de bandidos liderados por um espadachim famoso por suas habilidades mortais. Seu companheiro de equipe a alertou para ter cautela, mas antes mesmo que ele terminasse de falar, Serena já havia pulado destemidamente na batalha, derrotando todos os bandidos com facilidade. Havia dois motivos principais pelos quais Serena havia escolhido tornar-se uma aventureira. Em primeiro lugar, ela era movida pelo desejo de impedir que outros passassem pela mesma tragédia que ela havia vivido. Em segundo lugar, queria honrar tudo que Baru lhe ensinou,
colocando suas habilidades em prática. Agora, com a oportunidade de duelar contra seu antigo mentor depois de 20 longos anos, ela estava determinada a mostrar o quanto havia evoluído. Baron não estava exatamente empolgado com o duelo, mas o entusiasmo no rosto de Serena era inegável. Como seu antigo mestre, ele sentia que era seu dever proporcionar-lhe uma luta memorável. Quando a luta começou, Serena se lançou para a frente, desferindo uma enxurrada implacável de golpes rápidos e precisos com sua espada. Seus movimentos eram incrivelmente velozes, mas Baron os acompanhava com facilidade, impedindo que ela acertasse sequer um golpe. A empolgação de Serena apenas crescia à medida que lutavam, adorando cada segundo daquela chance de batalhar com toda a sua força, sem se segurar. Por sua vez, Baron se sentia genuinamente orgulhoso de ver o quanto Serena havia crescido. Estava claro que ela havia se dedicado inteiramente ao treinamento desde que partirá. Mas ela ainda não era perfeita, ele notou uma leve rigidez nos golpes de sua mão esquerda. Era algo sutil, mas suficiente para que ele pudesse explorar com precisão. Com um movimento certeiro, ele enfiou sua espada pelo cabo da arma dela, desarmando-a de uma só vez. Serena tentou reagir com sua outra espada, mas Baron rapidamente varreu suas pernas, deixando-a estirada no chão com sua lâmina gentilmente apontada para o pescoço dela. Com isso, Baron venceu oficialmente o duelo. A plateia ao redor irrompeu em aplausos, e os outros rapidamente desceram para parabenizá-lo. Majin se aproximou, pedindo desculpas sinceras por ter duvidado das habilidades de Baron. Este, no entanto, reagiu com gentileza, assegurando-lhe que era perfeitamente normal duvidar de um instrutor que nunca havia sido visto em ação. Agora plenamente convencido da força de Baron, Majin o recebeu com prazer como um instrutor especial da guilda. Na manhã seguinte, Baron se encontrava diante da entrada de uma masmorra com seus novos alunos aventureiros, Poran, Nidri e Sarikats. Ao adentrarem a masmorra, o relógio mágico de Sarikats começou a brilhar, alertando sobre 6 monstros adiante. Os estudantes imediatamente se prepararam para o combate. Baron e Serena estavam ali apenas para garantir a segurança deles, então recuaram, permitindo que os alunos enfrentassem os monstros por conta própria. Os 3 engajaram-se rapidamente com os goblins e conseguiram derrotá-los com eficiência, demonstrando um trabalho em equipe e coordenação impressionantes. À medida que avançavam mais fundo na masmorra, a exploração prosseguiu sem problemas. Logo, já haviam explorado todo o local sem incidentes graves e começaram a retornar em direção à entrada. Durante o retorno, Baron sentiu-se um pouco inquieto, percebendo que havia menos monstros do que esperava. Subitamente, quando Poran se aproximou da saída da masmorra, o relógio mágico de Sarikats se despedaçou violentamente, detectando algo muito mais poderoso do que havia sido projetado para suportar. Baron gritou um alerta para Poran, mas já era tarde demais, ela foi subitamente agarrada por uma ameaça invisível. A jovem aventureira ficou gravemente ferida, mas ainda estava viva, necessitando urgentemente de atendimento médico. Contudo, Baron e Serena sabiam que não poderiam ajudá-la até que a criatura poderosa fosse derrotada primeiro, e isso não seria nada fácil. Diante deles estava um monstro lendário conhecido como Shenog Greel, um alvo especial infame por sua força aterradora. Mesmo os aventureiros mais experientes teriam dificuldade para sobreviver a um encontro com tal criatura. Mas não havia escolha. Baron e Serena se prepararam, prontos para lutar por suas vidas. Baron amaldiçoa sua sorte por ter trazido um monstro tão poderoso no primeiro dia de seu trabalho. Ele pergunta a Sherna se ela tem poções, e ela confirma. Baron fica aliviado ao ouvir isso e pensa que, enquanto Sherna segura o monstro, ele pode tratar o novato ferido. Ele estende a mão para ela, pedindo a poção. Mas Sherna pensa que ele está pedindo para ela atacá-lo. Então, ela faz exatamente isso e diz a Baron que concorda com ele, achando melhor que um mestre como ele enfrente o monstro. Ela imediatamente corre para salvar o garoto, deixando Baron perplexo. No entanto, ele não tem tempo para esclarecer a confusão, pois o grifo o ataca, e ele desvia rapidamente. Baron assume sua posição, percebendo que não tem outra escolha senão lutar. O monstro continua atacando com suas garras, e Baron vai sendo empurrado para trás pouco a pouco enquanto tenta bloquear os golpes. Ele de repente encontra uma abertura e atinge a perna do monstro, mas é tão difícil para sua espada cortar que ele percebe que estará morto se um único golpe atingir. O monstro continua pressionando, e então Baron se distrai ao ver Sherna carregando o garoto ferido para dentro da caverna. O monstro o atinge, jogando-o para longe e ferindo seu braço. Baron decide mudar sua estratégia e avança diretamente para o grifo, mas o monstro solta uma bola de fogo que quase o atinge. Em seguida, Baron tenta se aproximar do monstro pela lateral, mas ele se vira e usa sua cauda como um chicote pesado para empurrá-lo para trás. No entanto, Baron segue em frente e corta a cauda do monstro, deixando-o muito irritado.
O monstro solta outra bola de fogo contra ele e, logo depois, o derruba com toda a força, arrastando-o pela floresta. Baro consegue, de algum modo, subir nas costas do grifo, mas ele de repente sobe aos céus, quebrando a barreira do som enquanto tenta jogá-lo para fora. Baro se agarra com força e, no final, o monstro o traz de volta ao ponto de partida. Mas dessa vez, ele não economiza seus poderes. O grifo usa a expansão de domínio e transforma o chão abaixo dele em lava, forçando Baro a recuar. No entanto, os poderes do grifo se estendem até a caverna onde os novatos estão se abrigando, e eles se veem jogando um jogo de a lava está no chão de apostas altíssimas. Quando Baro ouve uma garota gritando, ele percebe que não pode esperar mais. Ele corre sobre a lava, atacando o grifo de diferentes direções para confundi-lo. O grifo começa a lançar bolas de fogo nele, mas Baro usa a explosão para se impulsionar para frente. Com um impulso extra, ele consegue perfurar o olho do grifo, mas sua espada quebra no processo. Baro teme que este seja o fim quando, de repente, vê Shanna pulando de um penhasco em direção ao grifo. Ela imobiliza o monstro e, sem perder tempo, corta sua cabeça. Ela agradece a Baro por ajudá-la a derrotar um monstro de classe S, e ele diz que não fez nada. Baro então pergunta sobre o estado do novato ferido, e Shanna lhe diz que ele vai se recuperar. Após isso, Shanna e Baro vão até a sede da guilda e mostram a prova de que mataram um monstro de classe S para o mestre da guilda. Ele não consegue acreditar que conseguiram matar um monstro tão perigoso enquanto protegiam 3 novatos. E Shanna diz que todos sobreviveram apenas porque Baro estava lá. Baro nem tem a chance de contar ao mestre da guilda que foi Shanna quem deu o golpe final, pois o mestre começa a agradecer-lhe e pergunta como pode recompensá-lo. Ele oferece para torná-lo um aventureiro de alto escalão imediatamente, mas Baro recusa instantaneamente a oferta, pois não está interessado em arriscar sua vida todos os dias. Depois disso, a guilda envia uma equipe para recuperar o corpo do grifo, e Shanna agradece Baro pelo que ele fez naquele dia. Ele se recusa a levar muito crédito e diz que venceram sem nenhuma baixa porque ela tomou todas as decisões corretas. No dia seguinte, Baro pede ajuda a Kian porque precisa encontrar um ferreiro habilidoso para consertar sua espada. A Lucia vai junto, movida puramente por ciúmes, mas diz a Baro que o ajudará a escolher uma espada nova e melhor, que se adeque à sua força e habilidades. Quando chegam à loja do ferreiro, Baro reconhece imediatamente o ferreiro como Balder, um de seus ex-alunos. Até Balder fica surpreso ao ver seu professor depois de tanto tempo. E a Lucia fica surpresa ao ver que até pessoas que podem ser classificadas como tios aprenderam com Baro. Baro explica que Balder foi seu único aluno mais velho que ele. Ele queria fazer espadas melhores, então entrou para seu dojo para aprender como um espadachim realmente as usa. Baro diz a ele que está feliz por ver que ele abriu sua loja dos sonhos, e Balder agradece a ele por isso. Ele então pergunta a todos o que desejam, e KY pede para afiar sua espada curta. Balder dá uma olhada e lhe diz que ela está muito danificada para ser consertada e que seria melhor comprar uma nova. A Lucia fica surpresa com isso, porque KY não usa sua espada curta de forma agressiva. Baro pergunta a ela como a espada se sente em sua mão, e ela responde que é agradável e leve. Tanto Baro quanto Balder entendem imediatamente que uma espada curta não é a escolha certa para KY, pois ela não sente o peso da arma. Ele sugere que ela tente uma espada maior, e KY gosta da ideia. Então, ela decide comprá-la. Depois disso, Baro começa a procurar uma espada que se encaixe nele, e a Lucia sugere que ele mande fazer uma sob medida. Ele diz que não quer nada tão sofisticado, e nesse momento, Shanna entra na loja também. Como de costume, ela e a Lucia começam a trocar farpas uma com a outra, e Baro tenta impedir. Ele pergunta a Shanna o que ela está fazendo ali, e ela imediatamente coloca a perna do grifo que mataram no dia anterior sobre a mesa, pedindo a Balder para fazer uma espada longa para Baro com ela. Baro diz que não pode aceitar, pois foi ela quem derrotou o monstro, mas Shanna se recusa a ouvir qualquer lógica. Ela diz que ele perdeu sua espada por causa dela, então ela deve dar-lhe uma nova. Balder também a apoia, e no final, Baro tem que aceitar a espada. Balder fica bastante animado por fazer uma espada a partir de uma parte de um monstro de classe S e pede uma semana para dar o seu melhor. Baro não vê problema nisso e diz que é hora de sair da loja. Mas então, Kieren pede para ele treiná-la para usar a espada grande corretamente. Ele a leva para o campo de treinamento e ensina como balançar a espada sem ser sobrecarregada por seu peso, e depois vai até o bar local para tomar uma bebida. Ele sai do bar de bom humor, mas, enquanto cruza a rua, uma ladra tenta roubar sua bolsa. Baro rapidamente a pega em flagrante, mas a ladra usa um feitiço de fogo para escapar. Ela vai para o esconderijo de uma gangue local e lhes entrega todo o dinheiro que roubou naquele dia. Os bandidos ficam desapontados porque é menos do que o habitual e reclamam que ela está relaxando.
Mas o chefe deles sabe que a garota não vai fazer isso porque precisa ganhar o seu sustento. A garota, chamada Mui, fica em silêncio durante essa conversa, mas então percebe que deixou cair seu pingente, que foi pego por Barro. No dia seguinte, dentro da arena de treinamento, Kiruni continua praticando com sua recém-adquirida espada longa, enquanto Emblelet duela com Barro do outro lado do salão. Até agora, Emblelet não conseguiu acertar nenhum golpe em Barro. Então, ao avançar para um ataque final, ele finge um golpe de cima para baixo, mas rapidamente redireciona sua lâmina para a parte média do corpo de Barro. Barro reconhece o movimento inteligente, mas ainda consegue contra-atacar perfeitamente, deixando Emblelet derrotado mais uma vez. Emblelet expressa sua gratidão pela lição, e Barro o elogia por ter melhorado tanto em tão pouco tempo. A manobra foi quase impecável, mas ainda não rápido o suficiente para superar os reflexos de Barro. Nesse momento, Emblelet lança um olhar para Kiruni e comenta como foi corajoso da parte dela mudar abruptamente para uma arma completamente nova, acrescentando que ela demonstra um potencial considerável. Além disso, é crucial que a Ordem dos Cavaleiros aumente suas habilidades de combate para enfrentar o notório grupo de bandidos conhecido como a Mão Sombria do Crepúsculo. Esses ladrões têm causado grandes transtornos na capital, o que levou a Guarda Real e a Ordem dos Cavaleiros a iniciarem uma investigação. Assim que localizarem o esconderijo dos ladrões, pretendem invadi-lo imediatamente e capturar todos os membros. Como precaução, precisarão de toda a força que puderem reunir, e Kiruni possui uma força impressionante. Naturalmente, Emblelet acredita que Barro sozinho seria mais do que capaz de derrotar os ladrões do crepúsculo, mas prefere não incomodá-lo com tarefas banais como essa. Ele assegura que a Ordem dos Cavaleiros pode lidar com a luta sozinha, o que está perfeitamente bem para Barro, já que ele não estava muito interessado em se envolver mesmo. Ele nunca lidou com criminosos comuns antes e não pretende começar agora. Mas então se lembra do anel que obteve do batedor de carteiras no dia anterior e se pergunta se ele poderia ser útil na investigação. No entanto, no momento em que Kiruni vê o anel em sua mão, ela presume imediatamente que Barro está planejando dá-lo a alguém. E Emblelet parece concordar. Antes que Barro possa corrigi-los, Kiruni comenta, provocando, que ele talvez devesse escolher um anel maior se estiver planejando propor para Lucia, já que esse parece minúsculo e provavelmente só cabe no dedo de uma criança. Barro fica completamente confuso sobre como chegaram a essa conclusão absurda, mas finalmente consegue falar e esclarecer que o anel não é um presente. Ele explica que ontem foi alvo de uma ladra, mas conseguiu agarrar o pulso dela antes que ela pegasse alguma coisa. Mesmo assim, ela conseguiu escapar ao pegá-lo de surpresa com magia de fogo. Kiruni acha a situação toda estranha, porque se a garota realmente fosse capaz de usar magia, não teria razão para recorrer a furtos. A magia é uma habilidade extremamente rara, então qualquer um capaz de conjurar feitiços pode se inscrever gratuitamente no Instituto de Magia, onde todos os custos de vida são cobertos. Emblelet especula que talvez a garota estivesse usando algum acessório encantado para produzir o fogo, mas de qualquer forma, ele pergunta a Barro o que pretende fazer com o anel. Barro responde que não tem interesse em ficar com ele, e como provavelmente se trata de propriedade roubada, prefere devolvê-lo ao verdadeiro dono. Se for esse o caso, Emblelet o aconselha a deixar o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros. E é exatamente isso que Barro faz. Agora que o assunto do anel está resolvido, Barro não planeja se envolver mais. Afinal, ele não perdeu nada para a ladra e certamente não está interessado em persegui-la. No entanto, de alguma forma, a expressão que ela tinha quando foi pega continua a incomodá-lo. Enquanto caminha pela cidade mais tarde, Barro decide procurar opções de moradia locais, já que não pode realisticamente viver para sempre em uma estalagem. Mas os preços quase o fazem desmaiar de susto. Tecnicamente, ele pode pagar com o salário fornecido pela Ordem dos Magos, mas ainda é muito dinheiro para gastar. Nesse momento, ele nota uma garota parada atrás dele, aparentemente procurando por algo. Então se aproxima para ver se ela precisa de ajuda. Mas assim que consegue ver melhor o rosto dela, ele a reconhece imediatamente como a garota que tentou roubá-lo na noite anterior. Ele pergunta se ela está procurando por um certo anel, mas assim que ela ouve a menção, ataca-o imediatamente, achando que ele o roubou. Barro rapidamente pede para ela se acalmar, pois prefere não causar um escândalo público. Primeiro, ele explica que deixou o anel na recepção da Ordem dos Cavaleiros, ou seja, não está mais com ele. E a garota claramente não pode simplesmente entrar na sede da Ordem para recuperá-lo. Em segundo lugar, Barro questiona se ela realmente roubou o anel, pois é estranho ela passar por tanto trabalho para recuperá-lo, a menos que ele tenha algum valor pessoal. Ela afirma com firmeza que não roubou o anel, e isso é o suficiente para Barro. Então, ele instrui que ela o acompanhe para que ele possa ajudá-la a recuperá-lo.
Mui inicialmente hesita em acompanhá-lo, mas ele aponta que seria difícil para ela provar a posse do anel por conta própria. Mas se Barro testemunhar a favor dela, recuperar o anel não deverá levar muito tempo. Mui concorda relutantemente em segui-lo, embora deixe claro que está longe de estar satisfeita com o arranjo. Quando chegam à sede da Ordem dos Cavaleiros, Barro recupera o anel, mas antes de entregá-lo a Mui, diz que quer conversar com ela brevemente. Nesse momento, a Lucia sai do prédio e, ao ver Barro discutindo com Mui, assume de imediato que a garota deve ser alguma filha secreta que ele estava escondendo. Barro nega imediatamente essa alegação. Todos entram, e Barro tem a chance de explicar toda a situação para a Lucia. Quando ela entende o que está acontecendo, pergunta a Barro como ele prefere lidar com Mui. Normalmente, como cavaleira, a Lucia seria responsável por prender Mui por furto, mas Barro prefere não colocá-la em apuros. Ele então pergunta diretamente a Mui se ela vai parar de roubar se ele deixá-la ir embora. Mas, em vez de responder à pergunta, ela apenas exige que ele devolva o anel. É óbvio que ela não tem a menor intenção de parar de roubar, mas sua relutância em mentir sobre isso convence Barro de que, no fundo, ela é uma criança honesta. A Lucia então se lembra de ter ouvido que Mui usou magia contra Barro e pergunta se ela usou algum item mágico ou se a magia era inata. Mui responde que lançou o feitiço por conta própria. A Lucia explica que, se ela realmente possui talento mágico, Kingman se responsabilizaria por seu bem-estar, o que significa que ela não precisaria mais roubar. Mui começa a se abrir aos poucos, eventualmente revelando que não pode parar de furtar porque precisa urgentemente de 5 milhões de DOC. Seu chefe prometeu que, se ela entregasse exatamente essa quantia, ele usaria magia para ressuscitar sua irmã. Mas, como ela não tem tempo suficiente para ganhar essa quantia de forma legal, recorreu ao crime. Barro percebe imediatamente que o chefe de Mui está enganando-a, pois sabe que a ressurreição simplesmente não é possível, embora saiba também que ela jamais acreditaria se ele dissesse isso. Nesse momento, a Lucia decide sair temporariamente, dizendo que há algo importante que precisa verificar. Enquanto isso, Barro e Mui permanecem sozinhos. Barro pergunta gentilmente se ela gostaria de alguns biscoitos, e embora Mui recuse, é óbvio que está com fome, então ele pensa em outra alternativa. Ele se afasta brevemente e retorna com um pão para Mui. No instante em que ela o recebe, começa a devorá-lo vorazmente. Observando-a comer, Barro se sente aliviado por tê-la encontrado naquele dia, pois estava preocupado desde que viu a tristeza em seus olhos no dia anterior. Assim, poder ajudá-la, mesmo que um pouco, o deixa satisfeito. Com isso resolvido, ele decide que já a reteve por tempo suficiente e devolve o anel a ela. Agora que recuperou o que veio buscar, Mui anuncia que vai embora. Mas, antes que possa sair, Lucy entra subitamente. Após ser informada por a Lucia sobre o talento mágico de Mui, Lucy se apresenta como líder da corporação mágica e convida Mui a se matricular no Instituto Mágico, enfatizando que estão sempre abertos a novos usuários de magia. Mesmo assim, Mui recusa a oferta, explicando que frequentar o instituto não vai ajudá-la a conseguir os 5 milhões de DOC que precisa. Lucy pergunta o motivo de ela precisar de uma quantia tão absurda, levando Mui a revelar que pretende pagar um mago para ressuscitar sua irmã morta. No momento em que Mui diz isso, Lucy imediatamente a informa que está sendo enganada, já que magia de ressurreição simplesmente não existe. Apesar das palavras de Lucy, Mui insiste teimosamente que sua irmã realmente pode ser trazida de volta, porque ela mesma viu isso acontecer, ou, pelo menos, é o que acredita ter visto. Na realidade, como se vê em suas memórias, o suposto mago apenas moveu ligeiramente o corpo da irmã. Tomada pela dor, Mui acreditou imediatamente que ele possuía o poder de ressuscitá-la. O mago então afirmou que seriam necessários 5 milhões de DOC para completar a ressurreição e, desde então, Mui passou a roubar para acumular essa quantia. Lucy sente compaixão por Mui ter caído numa armadilha tão cruel, mas reforça com firmeza que magia de ressurreição não existe. Mui, furiosa, acusa Lucy de estar mentindo, mas ela esclarece que é uma maga extremamente respeitada que estuda magia há centenas de anos. Portanto, se tal magia realmente existisse, ela certamente saberia disso muito antes de qualquer charlatão aleatório. Nesse ponto, Mui começa a perceber que talvez tenha sido mesmo enganada, e Lucy pede o nome do mago responsável por toda essa situação. Mui, desconfiada, pergunta por que Lucy quer saber. Lucy responde calmamente que pretende confrontar o mago diretamente para verificar se ele realmente é capaz de realizar magia de ressurreição ou se está apenas mentindo. No improvável caso de ele estar dizendo a verdade, Lucy promete pagar pessoalmente os 5 milhões de DOC necessários para ressuscitar a irmã de Mui. No entanto, se o homem estiver mentindo, então ele desonrou a memória da irmã de Mui, algo que Lucy se recusa absolutamente a perdoar. Mui revela, a contragosto, que o nome do mago é Twiligit,
o mesmo do infame líder dos Ladrões do Crepúsculo. Lucy então pede que Mui a leve imediatamente até ele. A Lucia se oferece para ir junto, mas sua presença como cavaleira chamaria muita atenção, então ela pede a Barrow que os acompanhe. Pouco depois, eles chegam à entrada do esconderijo de Twiligit, e Barrow se surpreende ao ver que o covil dos ladrões fica logo ao lado de uma rua movimentada. Barrow começa a se arrepender de não ter trazido uma espada de verdade para o confronto. Mas Lúcio tranquiliza dizendo que, dadas as habilidades dele, uma espada de madeira deve ser mais do que suficiente contra bandidos comuns. Sem motivos para adiar mais, Lúcio arromba a porta da frente com um feitiço, chamando imediatamente a atenção de vários ladrões. Um deles tenta agarrar Lucy de maneira lasciva, mas ela não perde tempo com pervertidos e o lança longe com facilidade. Em seguida, instrui Barrow a cuidar do restante enquanto ela enfrenta Twiligit pessoalmente. Os ladrões então notam Mui atrás de Barrow e a reconhecem como a traidora que revelou a localização deles, fazendo um deles avançar contra ela com agressividade. No entanto, Barrow acerta rapidamente na garganta com sua espada de madeira. Apesar de não ser uma arma letal, um golpe na garganta ainda dói pra valer, o que faz os outros pensarem duas vezes antes de avançarem. Enquanto Barrow enfrenta os inimigos no andar de cima, Lucy desce ao porão para confrontar Twiligit. Assim que a vê, ele utiliza um acessório mágico para lançar projéteis de gelo contra ela. Mas Lucy é uma maga extremamente habilidosa, então um ataque simples como aquele não poderia detê-la. Ela derrete o gelo com facilidade, mas Twiligit rapidamente puxa outro acessório mágico e usa telecinesia para levantar Lucy no ar. Ela percebe imediatamente que foi assim que ele enganou Mui. Twiligit admite abertamente que usou telecinesia para manipular o cadáver da irmã dela e fingiu que era necromancia, zombando de como Mui havia sido ingênua ao acreditar genuinamente que ele possuía poderes de ressurreição. Em seguida, ele forma uma bola de fogo com a intenção de eliminar Lucy de uma vez por todas. Mas a paciência de Lucy já havia se esgotado completamente, então ela rapidamente lança um feitiço de vento diretamente em Twiligit, nocauteando-o com a força do impacto. Enquanto isso, no andar de cima, Barrow já havia cuidado de quase todos os bandidos, mas um deles se levantou cambaleando e começou a chamar Mui de criança ingrata, apesar de tudo que Twiligit supostamente havia feito por ela. Esse insulto deixou Barrow furioso, então ele acertou o homem na garganta novamente, derrubando-o no chão. Pouco depois, Lucy subiu do porão arrastando o corpo inconsciente de Twiligit e exigiu que ele contasse a verdade para Mui, a menos que quisesse ser atingido por magia de vento outra vez. Twiligit, relutante, admite a Mui que havia mentido o tempo todo sobre a magia de ressurreição, deixando Mui absolutamente devastada ao perceber que sua irmã estava realmente morta para sempre. Agora que todos os ladrões haviam sido neutralizados, Lucy anuncia que irá chamar a Ordem dos Cavaleiros para prender Twiligit e sua gangue. Um tempo depois, todos os bandidos capturados são carregados em uma carroça para serem levados à prisão. Alice agradece a Barrow e Lucy por sua valiosa ajuda. No entanto, ainda há muita investigação a ser feita, porque aqueles acessórios mágicos que Twiligit usava eram poderosos demais para alguém como ele conseguir sozinho. Isso implica que há outra pessoa manipulando os acontecimentos por trás das cortinas, e eles precisam descobrir exatamente quem é essa pessoa. Enquanto Twiligit e o restante dos bandidos eram levados embora, um homem desconhecido observava em silêncio das sombras. A figura encapuzada então estende a mão em direção à carroça, e de repente o corpo de Twiligit começa a brilhar por dentro, momentos antes de sofrer uma morte agonizante. Mais tarde, o homem encapuzado relata ao seu superior que Twiligit foi silenciado com sucesso graças ao dispositivo mágico implantado nele, eliminando qualquer possibilidade de que seus planos fossem revelados. O Papa ficou satisfeito com a notícia, já que planejava usar os cadáveres reunidos por Twiligit para criar sua própria versão de um milagre. E ele não pretendia deixar nada atrapalhar suas ambições. No dia seguinte, depois que Barrow termina o treinamento com os cavaleiros, a Lucia se aproxima dele e sussurra que precisam conversar em particular. Ela o leva para seu escritório e revela que o mago chamado Twiligit morreu enquanto era levado para a prisão. Eles encontraram restos de um dispositivo mágico dentro dele que causou uma explosão. Atualmente, os cavaleiros estão investigando o caso com a ajuda do núcleo mágico. Barrow fica surpreso e descobre que o subordinado de Twiligit não sabia nada sobre o paradeiro dos corpos preservados. Ele acha isso extremamente suspeito e agora tem certeza de que Lucy estava certa ao dizer que alguém estava controlando Twiligit como uma marionete. Em seguida, Barrow vai à loja de Balder junto com Kuruni, e o mestre ferreiro terminou de forjar uma espada para ele usando a perna do grifo. Barrow fica impressionado com a espada, mas acha que pode ser demais para um velho comum como ele. No entanto, Kuruni o anima, dizendo que será perfeita para ele e que está empolgada para ver como ela se sai. Barrow diz que vão testá-la assim que chegarem ao campo de treinamento.
Mas, ao saírem da loja, encontram Lucy esperando por eles. Ela diz que precisa falar com Barrow em particular, e ele avisa Kuruni que o teste da espada será adiado. Lucy então leva Barrow para sua enorme mansão, onde ele pergunta sobre notícias de Mui. Lucy diz que está tentando convencê-la a entrar na academia de magia, mas não é uma tarefa fácil. Ao entrarem, Barrow vê um rosto desconhecido, e Lucy o apresenta como Ibroy, um sacerdote da igreja de Saint. Barrow sabe que essa igreja é uma religião fundada por uma nação vizinha e se pergunta o que um sacerdote está fazendo ali. Lucy explica que todas as ferramentas mágicas que Twiligit usava foram feitas na nação de Saint. Ibroy acrescenta que quem as entregou a Twiligit foi o bispo Rivius, que também o fazia coletar corpos em troca dos itens mágicos. Agora está claro que Twiligit trabalhava para ele o tempo todo. Barrow não entende por que um bispo precisaria de corpos, e Ibroy explica que é para o milagre de Sim. Lucy acrescenta que, em Sem, chamam a magia de milagre, e Ibroy diz que o maior de todos é a ressurreição dos mortos, embora se acredite que apenas o deus deles a tenha realizado. Ibroy conta que o bispo Rivius está pesquisando esse milagre usando os cadáveres. Mas impedi-lo não é simples, pois ele está no reino atual. Lucy diz que a Ordem dos Cavaleiros o convocou como testemunha para um julgamento no dia seguinte. Ela espera que ele coopere pacificamente, pois, se fugir para seu país, eles não poderão fazer nada sem causar tensão entre as nações. Barrow tem um mau pressentimento, e Ibroy confirma ao dizer que, se Rivius tentar fugir, ele mesmo deve capturá-lo. Lucy explica que se os cavaleiros ou o corpo mágico agirem, pode gerar um incidente internacional. Mas Barrow é praticamente um freelancer, então pode prender o bispo sem grandes complicações. Ela diz que a Lucia também aprovou a missão, e Barrow percebe que não tem escolha. Ele pensa que, ao prender Rivius, talvez consigam recuperar o corpo da irmã mais velha de Mui, o que traria algum alívio à garota. Ele aceita a missão e Lucy o acompanha até a saída. Quando abrem a porta, encontram Mui voltando das compras com uma empregada. O clima fica estranho entre ela e Barrow, mas ele comenta que parece que Lucy está cuidando bem dela. Mui se irrita e pergunta por que estão sendo tão gentis com ela, se até poucos dias era considerada criminosa. Ela quer saber por que se importam tanto, e Barrow percebe que ela está confusa com todas as mudanças repentinas em sua vida. Ele diz que ela não precisa se preocupar com isso, pois ainda é uma criança e é dever dos adultos cuidar das crianças. Ele aconselha que aceite a bondade das pessoas ao seu redor, pois ninguém vai machucá-la ou se aproveitar dela. Mas Mui ainda tem dificuldades para aceitar isso. Barrow diz que, se ela se sentir mal por receber tanto, pode retribuir no futuro comprando um jantar para ele quando crescer. Ele tenta acariciar sua cabeça, mas ela afasta sua mão, ainda não se sentindo à vontade com demonstrações de afeto. Barrow decide deixá-la no seu tempo e parte da mansão para se preparar para a missão. Naquela noite, Barrow vai até a filial local da igreja de Sem e encontra o bispo Rivius arrumando suas coisas para fugir do país. Ele decide invadir a igreja e prendê-lo imediatamente. Mas o capitão da guarda do bispo o impede. Barrow tenta resolver de forma pacífica, dizendo que Rivius foi convocado pela Ordem dos Cavaleiros e deveria permanecer no país. Mas o capitão afirma que o bispo não precisa seguir as regras deles. Nesse momento, mais guardas aparecem, e o capitão autoriza o uso de milagres. Ao sair, os 3 guardas sacam suas espadas e usam magia para aumentar suas habilidades físicas, algo que Barrow desconhece completamente, pois nunca tinha visto esse tipo de magia antes. Os 3 guardas o atacam com grande velocidade, e ele tem dificuldade para parar todos os golpes ao mesmo tempo. Percebe que precisa dar tudo de si se quiser vencer essa luta. Então, para de se conter. Quando um dos guardas avança, ele desvia para o lado e corta o estômago do inimigo com sua nova espada, impressionado com o fio da lâmina. Logo em seguida, os outros 2 guardas o atacam juntos. Subitamente, mais guardas aparecem do outro lado, e Barrow percebe que está em apuros. Felizmente, reforços chegam a seu lado, e os inimigos são atingidos por um feitiço mágico que os desarma. Face, a espadachim mágico, e Kuruni estão ali para apoiá-lo. Ele pergunta, o que diabos vocês estão fazendo aqui? Eles dizem que estavam apenas passando, mas ele tem certeza de que é só uma desculpa. De qualquer forma, ele se sente grato, pois com a ajuda deles consegue derrotar os inimigos. Um dos guardas o ataca, mas ao bloquear o golpe, a magia de encantamento físico que o fortalecia se desfaz e ele cai no chão. Barrow ainda o imobiliza por segurança, e ao mesmo tempo os outros guardas sofrem destino parecido. Logo mais guardas chegam correndo, e as garotas pedem para Barrow deixá-las lidar com a situação. Ele agradece e corre em direção à igreja, onde o bispo e o capitão da guarda o aguardam. Enquanto o capitão o cobre, o bispo Rivius usa seu poder para despertar os mortos dos caixões. Um a um,
eles se erguem e cercam Baro. Mui, a irmã da garota, também está entre eles. Cercado por zumbis, o bispo e seu guarda deixam o local. Baro amaldiçoa o bispo, dizendo que aquilo é o oposto de um milagre. Ele pensa se deve lutar contra os mortos-vivos quando, de repente, um deles o ataca pelas costas. Ele o empurra, mas o zumbi agarra seus pés enquanto os outros se aproximam. Baro decapita o zumbi, que explode em chamas azuis e desaparece. Agora que conhece sua fraqueza, Baro elimina os demais com facilidade, mas ao se deparar com a irmã de Mui, hesita. Então, toma uma decisão. Vira-se de repente, a abraça e se desculpa antes de cortar sua cabeça. Ela também desaparece em chamas azuis. Baro fica com os olhos marejados, pois agora Mui jamais terá o encerramento emocional que merecia. Enquanto ele lamenta a garota, o capitão da guarda surge e ativa o encantamento físico em si mesmo. Ele parte para cima de Baro sem dar tempo para reagir. Por sorte, Baro consegue bloquear o primeiro ataque, mas tem dificuldade com os seguintes, pois o inimigo é mais forte que qualquer um que já enfrentou. De repente, o capitão perfura o braço de Baro, que recua. Mesmo ferido, ele decide ensinar uma lição a esse homem que brinca com a vida dos outros. Avança contra ele, desvia do ataque e corta seu braço. O capitão da guarda fica chocado por alguém conseguir feri-lo mesmo com um aumento de poder. Então, decide usar tudo o que tem, esfaqueia a si mesmo com uma adaga mágica, aumentando ainda mais sua força. Ele lança um ataque brutal contra Baro, que sofre bastante porque não consegue bloquear tudo. Apesar disso, ele não recua. Mantém a calma e espera pelo próximo ataque. Quando o capitão avança de novo, Baro se aproxima, desvia por pouco da espada e corta seu braço por trás. O capitão se vira, mas Baro aproveita o movimento e o atinge no peito. Ele cai no chão, sangrando muito, mas ainda se levanta para atacar mais uma vez. Porém, ao ultrapassar seus limites, seu corpo começa a sangrar completamente. Mesmo assim, ele avança como um lunático, dizendo que se for preciso se sacrificar por um milagre, ele o fará. Ele ergue a espada uma última vez, mas não consegue nem desferir o golpe e desaba no chão. Baro fica perplexo e pergunta por que ele foi tão longe. O homem apenas responde que Baro jamais entenderia, e então atinge 0 de HP, finalmente morrendo. Baro sai da igreja e vê que Kieren e Face já prenderam o bispo. Ele os agradece e se vira para Rivius, dizendo que ele pagará por seus atos profanos. Rivius, no entanto, não se importa e declara que o reino de Sen está condenado até que a igreja consiga mais poder. Como devoto de seu Deus, ele fará de tudo para desbloquear mais milagres. Baro fica pasmo com os delírios do velho, mas sua missão está oficialmente encerrada. No dia seguinte, ele relata tudo a Lucy, que o elogia, embora ele ainda esteja deprimido por não ter conseguido ajudar Mui. Lucy o manda parar de lamentar e segui-la, pois preparou uma boa recompensa por ele ter cumprido a missão. Leva Baro até uma bela casa em um lugar agradável e diz que ele pode ficar com ela como recompensa. Baro fica surpreso, mas como já estava pensando em comprar uma casa, aceita com satisfação. Ao abrir a porta, tem outra surpresa, vê Mui limpando o chão. Ele pergunta o que ela está fazendo ali, e Lucy responde que ela vai morar ali de agora em diante. Sem entender, ele escuta a explicação. Mui vai se matricular na academia de magia, mas precisa da permissão de um responsável, e Lucy decidiu nomear Baro como tal. Ela diz que faz todo sentido eles morarem juntos e pede que Mui confie nele, pois ele é um adulto que realmente se importa. Mui ouve tudo em silêncio e então abre a porta de um dos quartos, dizendo que quer aquele.